denúncia por crime de responsabilidade como alternativa a presidente Dilma Rousseff. construir uma ponte para o futuro. Um grande acordo nacional com o Supremo. Então tá, gente. Boa tarde, né? Muito obrigado pela presença de vocês na nossa atividade. Para mim é uma alegria poder participar desse curso, especialmente num momento no qual a sociedade brasileira está tão dividida e tem tantas questões importantes para discutir na universidade, né? Necessariamente isso não é um momento bom. Nós estamos assistindo o crescimento de todo um movimento de cerceamento do debate, da liberdade de opinião, da liberdade de expressão dentro da sociedade brasileira. E eu acredito que cursos como esse, eles estão para afirmar que a universidade não se cala diante da situação que o país se encontra e diante da necessidade de debater os grandes problemas nacionais. O tema do meu curso, como vocês já viram, é o tema da democracia, né? O título é O Golpe de 2016 e a Desdemocratização do Brasil. E como vocês já podem perceber, o principal tema do debate que eu apresento é a análise do processo de 2016 e as consequências dele em termos da democracia brasileira. Na verdade, nós vamos discutir 3 pontos. A caracterização do movimento de deposição da presidenta Dilma Rousseff em 2016, vai ser o ponto 1. O segundo ponto, as consequências desse processo em termos da democracia brasileira. E o terceiro ponto, qual as perspectivas de futuro para o nosso país. Certo? Então, nós iniciamos com a primeira questão, que é uma questão chave para mim, né, que é a análise da polêmica entre impeachment e a questão do golpe. Né? Como vocês sabem, o impeachment é a forma como frequentemente ou legalmente o poder legislativo derruba um governante que comete algum tipo de crime. Impeachment está presente em praticamente todas as constituições em nível internacional. Agora, por que no caso brasileiro houve polêmica em relação à aplicação do impeachment? Precisamente por essa discussão. Será que o impeachment sempre representa os anseios da Constituição ou, em algumas circunstâncias, ele pode ser considerado um golpe político? Esse é um bom tema para o debate, porque até muito recentemente, grande parte da literatura internacional na área de ciência política estabelecia claramente a diferença entre o que é impeachment e o que é um golpe de Estado. Perfeito? Isso vocês encontram na maioria dos manuais de ciência política de maneira bastante explícita. No entanto, principalmente a partir da experiência de alguns países, em especial o caso brasileiro, esse tema começou a ser colocado em discussão. Certo? Ainda é polêmica essa substituição do impeachment pela interpretação do golpe, mas o que aparece na literatura especializada em nível internacional é uma certa matização do que se compreende enquanto um impeachment. Tá? Há uns 2, 3 meses atrás, saiu um texto numa importante revista norte-americana, na qual os autores eles propõem uma gradação das experiências de impeachment. Nessa gradação, eles fazem uma divisão entre os impeachments que fortalecem a democracia e os impeachments que destroem a democracia. Como exemplo do segundo caso, Brasil, certo? Então, acho que a experiência brasileira ela é uma referência importante para o debate nacional, mas eu queria sublinhar para vocês que ela também é essencial para a rediscussão que hoje está havendo em nível internacional sobre os casos de deposição dos presidentes pela via constitucional. Certo? Para discutir o caso do Brasil,
Ou melhor, nós teríamos muitas maneiras de discutir o caso do Brasil. Não é? Eu considerei que a mais interessante é partir dos argumentos dos próprios autores e segmentos que consideram que em 2016 o que ocorreu foi impeachment. Perfeito? Ou seja, os defensores dessa versão. Então, a partir disso, eu fiz um levantamento bibliográfico no qual eu pude destacar algumas características que a literatura que defende esse ponto de vista ressalta. Né? Basicamente, 3 aspectos são sublinhados. Perfeito? O primeiro se refere ao STF. Ou seja, não se pode queixar de ilegalidades no processo de deposição da presidente Dilma, porque todo o encaminhamento passou por deliberação do Supremo Tribunal Federal. É verdade, né? O Supremo discutiu o impeachment, propôs o desenvolvimento das diferentes etapas, né, de discussão e deliberação desse processo. Até aí não temos dúvida. O segundo argumento dos defensores do impeachment é a questão do crime. Crime. Óbvio, né? Se tu depõe o presidente, ele tem que cometer algum tipo de crime. Né? E no caso da Dilma, se analisarmos desde a ótica da lei do impeachment, ela comete um crime de responsabilidade. Né? Que é o crime que tão simpaticamente a gente no Brasil chamou das pedaladas fiscais. Então, motivo para a deposição da presidente. Né? E o terceiro argumento central para aqueles que defendem a questão do impeachment, é a questão da liberdade de defesa que teve a Dilma, certo? Segundo os autores, as pessoas que defendem esse ponto de vista, a presidente Dilma teve todas as possibilidades de se defender no processo de impeachment. Só não conseguiu convencer os deputados e depois o judiciário de que ela era inocente nesse processo. Aqui, do meu ponto de vista, eu não estou discutindo se esses argumentos são bons ou ruins, certo? São argumentos polêmicos, vocês sabem disso tanto quanto eu. Eu simplesmente quero apresentar para vocês qual é a versão de quem defende o impeachment. Né? Resumidamente, né, o argumento central é do rito constitucional. Ou seja, essas pessoas, né, aqueles que defendem esse ponto de vista, falam em impeachment e não falam em golpe, porque no Brasil se cumpriu todos os requisitos legais para a deposição da presidenta Rousseff. É isso, né? Esse aqui é o grande argumento. Essa ideia, do meu ponto de vista, não é totalmente ruim. Né? Enfim, como é que nós vamos discordar de que realmente se cumpriram os requisitos legais, foi tudo feito direitinho, como deveria ter sido feito? Mas, quando a gente analisa essas questões do ponto de vista das ciências sociais, nós enxergamos alguns problemas, certo? Eu, basicamente, destaco 2 problemas nessa caracterização, ou nesse argumento, de que o processo de 2016 pode ser identificado como impeachment, porque ele cumpriu com todos os requisitos exigidos pela Constituição. Meu primeiro argumento é essa questão da lei. Não? Claro, a questão legal é um argumento importante, mas nós não podemos esquecer que em toda a história das sociedades modernas, em diversas ocasiões, o poder legislativo, o poder judiciário foram utilizados para legitimar políticas de exceção. Eu estou contando alguma novidade para vocês? Não estou, né? Não tem ditadura que não tenha, em algum momento, aprovado pela via legal
alguma medida autoritária. E se vocês estudarem o golpe de 64, nós estamos repletos de exemplos de medidas que vão nessa direção. E não é por isso que nós deixamos de chamar 64 de um golpe de Estado, não é verdade? Ou será porque 64 legislou via o Congresso que a gente vai dizer, não foi um golpe, era um governo legítimo? Não, a gente identifica enquanto um golpe, né? E aqui, só para ilustrar, dia 2 de abril, um dia depois do golpe, o Congresso depõe o presidente João Goulart e tenta legalizar o golpe militar. Certo? A lei sendo utilizada dessa maneira. Até aqui, tudo bem? Estão entendendo a sequência do meu raciocínio? Perfeito. O segundo questionamento que eu vou colocar para vocês, que questiona essa ideia da lei como fundamentação do impeachment, é bastante simples, vamos dizer. Né? Do ponto de vista, ou melhor, uma das bases, né, como eu vou colocar, das sociedades modernas é que os cidadãos, as cidadãs, podem protestar, podem se contrapor a uma medida legal que eles consideram injusta. É isso, né, gente? E daí nós voltamos aos argumentos do nosso ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, quando ele tentou proibir os cursos sobre o golpe de 2016, argumentando que como a universidade pública vai fazer curso sobre o golpe se o que houve foi impeachment legalizado pela Constituição. Sim, mas isso não encontra fundamento nem mesmo na teoria liberal. Né? E numa ampla gama de autores comungam com essa ideia. Desde Karl Pateman, Jürgen Habermas, John Rawls, e esse senhor simpático ali em cima, que se chama? Isso aí, né? Ou seja, de um liberalismo mais crítico até os neoliberais, essa ideia dos direitos dos cidadãos se contraporem a uma lei que consideram injusta, ela é presente. Né? Então, diante desses argumentos, do meu ponto de vista, se enfraquece um pouco a ideia de que foi impeachment simplesmente porque foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal e seguiu o rito da Constituição. Mas, por outro lado, fortalece um debate, que eu acho que sim, que é o debate de fundo da contraposição entre impeachment e golpe, que é a questão dos fundamentos do impeachment. Ou seja, as causas, os motivos que levaram à deposição da presidenta Dilma Rousseff. Né? Precisamente a questão da causa e dos motivos, que é o tema central dos principais argumentos que dizem que 2016 não foi impeachment, mas foi um golpe de Estado. Certo? Como vocês sabem, tem muita coisa escrita sobre isso. Eu sintetizei em 3 argumentos básicos, assim, centrais, para dizer de outra maneira. Né? O primeiro é a questão dos direitos políticos. Provavelmente, Dilma Rousseff foi a única presidente que perdeu o mandato e manteve os seus direitos políticos intactos. Isso soa mal, gente. Isso não tem fundamento em qualquer tipo de análise de um processo de impeachment em nível internacional. Porque se a pessoa perde o mandato, é porque ela cometeu um crime. E se ela cometeu um crime, como é que ela vai manter os seus direitos políticos intactos? Isso já transparece problemas nas motivações que levaram à deposição da Dilma Rousseff. Né? Então, esse é o primeiro tema que eu queria sublinhar a vocês. O segundo é a questão das motivações. Todos nós tivemos a oportunidade de assistir ao vivo e a cores
as sessões do Congresso que decidiram a deposição da presidenta, não é verdade? Todos assistimos. E uma das coisas que chamou a atenção em nível internacional foi que praticamente a totalidade dos congressistas sublinhavam como motivo para a deposição da presidenta toda e qualquer questão, menos o crime de responsabilidade. Teve deputado que falou que ela era terrorista, teve deputado que falou que ela era corrupta, teve deputado e senador que falou que ela estava sendo punida porque não dava atenção suficiente aos congressistas. Teve aquela versão que é a mais conhecida e a mais simpática do meu ponto de vista, conjunto da obra, né? Vários deputados chegaram, eu sou pela cassação pelo conjunto da obra. O que significa o conjunto da obra é discutível, enfim. Mas aí é outra questão para a gente debater em termos da fundamentação do impeachment, né? Se o crime dela foi de responsabilidade, por que ela foi acusada de tantas outras coisas e não do que ela realmente estava sendo julgada? Então, a questão 2. E a terceira, vou abrir um parênteses. Eu acho que o ponto 1 e 2 que eu acabei de mencionar são discutíveis, certo? Agora, o ponto 3, eu tenho muita dificuldade em questionar o que ele representa, que é esse, né? O próprio Congresso Nacional invalida os fundamentos do impeachment. Vocês sabem disso, né? Que esse aqui é o site do Senado, certo? 2 dias depois da cassação da presidente Dilma, o Senado decide modificar a lei sobre as tais pedaladas fiscais, flexibilizando o seu uso por parte do governo. Difícil, né, gente? Daí a gente diz, o país está dividido. Claro, está dividido por coisas desse tipo, assim, né? Porque, pensem junto comigo, vamos fazer um exercício de boa vontade, certo? Tá, vamos considerar, tudo bem. A presidenta Dilma cometeu um crime de responsabilidade considerado gravíssimo, porque para depor um presidente tem que ser um crime gravíssimo. Perfeito, cometeu. 2, a presidenta foi julgada da maneira mais justa possível e foi decidida a sua deposição. Ótimo. Se ela cometeu um crime, nada mais justo do que ser deposta. Mas, como explicar que depois de tudo isso, o crime dela foi flexibilizado? Então, se o crime foi flexibilizado, ele não é tão grave para justificar a deposição de uma presidente da República. Vocês entendem? E é por motivos como esse que nós estamos no nosso curso sobre o golpe de 2016 e não sobre o impeachment de 2016, porque, do meu ponto de vista, e eu ficaria muito alegre se a gente pudesse debater essa questão aqui com vocês, a versão do impeachment é uma versão insustentável a partir desses elementos que eu coloquei para vocês. Assim, né? Mas, bom, sorte nós teríamos se nossos problemas se reduzissem só a isso. Uma discussão semântica sobre a avaliação de um processo que ocorreu 2 anos atrás. Mas, infelizmente, a história não funciona assim, né? O que a gente planta, em geral, tem consequências que se expandem no tempo futuro, né? E essa é a segunda parte que eu quero discutir com vocês, vamos dizer. As consequências desse processo do golpe de 2016 sobre a democracia brasileira e que eu analiso sob o prisma do conceito da desdemocratização. Perfeito? Desdemocratização é um conceito razoavelmente novo,
Porque nós, em geral, na ciência política, na sociologia política, nas áreas que estudam a democracia desde o prisma acadêmico, costumeiramente utilizávamos outras expressões, falávamos em crise da democracia, falávamos em quebra da democracia, mas muito recentemente começou a se usar a ideia de desdemocratização. Por quê? Porque quando nós discutimos a crise da democracia, por trás desse conceito está a ideia de que a democracia está definhando. E que, se existir uma combinação de elementos, que essa democracia acabe, seja substituída por outra forma por outro regime político, que são um regime autoritário. O conceito de desdemocratização, ele propõe uma outra hipótese. Ele diz que, recentemente, nós estamos acompanhando um crescente processo de perda de qualidades das democracias, de qualidades democráticas das democracias, ou seja, as democracias estão cada vez menos democráticas, mas isso não está afetando a estabilidade do regime. Isso não está ameaçando a continuidade da democracia. Não, estão se criando democracias de um novo tipo. Certo? Esse é um conceito que ele surge originalmente com Charles Tilly, ele é um dos primeiros que levanta a discussão e a caracterização de desdemocratização, e ele é complementado por essa outra autora, que é a Wendy Brown, que ela pega um filão muito específico da ideia de desdemocratização. Que filão é esse? É a caracterização que esse processo somente ocorre, pasmem, com o apoio dos cidadãos. E é isso, né? Os processos de desdemocratização não são processos de golpe, não são processos de tomada do Estado, do poder. Não, são mudanças políticas amplamente apoiadas por grandes parcelas da cidadania. Né? E isso, do meu ponto de vista, é um fenômeno extremamente recente e sobre o qual nós temos ainda pouca clareza de quais serão as suas consequências, certo? Então, desdemocratização é isso. Mas, bom, voltamos ao título da aula de hoje, vamos dizer, né? E o Brasil, o que tem a ver com isso, né? Em outras palavras, quais as evidências da desdemocratização do Brasil? Por que eu estou dizendo aqui para vocês que o Brasil está perdendo algumas qualidades democráticas essenciais? Eu trouxe aqui para vocês para sublinhar 4 questões, certo? Se nós nos esforçássemos um pouco mais, provavelmente esse número de 4 duplicaria ou triplicaria sem muita dificuldade. Né? A primeira evidência da desdemocratização, a quebra das regras da poliarquia. Né? Como vocês sabem, na literatura da área de ciência política, de sociologia política, há diferentes maneiras de se caracterizar uma democracia. Uma das mais famosas é a questão das regras, né, que é uma perspectiva abraçada por autores como o Robert Dahl, né, como o Norberto Bobbio, e que ela parte do pressuposto que, para uma democracia ser considerada democrática, tem um conjunto de regras que ela é obrigada a cumprir. Certo? Se ela não cumpre, nós não podemos caracterizar esse regime político como democrático. Não? As regras, em geral, são extensas. 12 características, 15 características. Fazendo um balanço geral desses itens, em pelo menos 3 deles, no Brasil, nós vemos um claro retrocesso. Certo? O primeiro que eu coloquei para vocês, a questão da liberdade de voto. Bom, mas talvez vocês vão me perguntar, como assim, professora, liberdade de voto? Vocês não podem votar de uma maneira livre, sem travas, etc., etc.? Não, podem. No entanto, o fato de que no Brasil tem cada vez maior importância a influência das elites econômicas nos processos eleitorais, seja via campanhas, propaganda política, publicidade dos candidatos,
a liberdade do voto ela fica comprometida. As pessoas não têm como escolher seu candidato a partir das suas próprias opções. Não, existem uma série de instrumentos, uma série de mecanismos que hoje têm como única função influenciar a decisão política dos eleitores. Ponto 1. O ponto 2, o acesso a diferentes fontes de informação. Bom, vocês, a maioria das pessoas, acredito, defendem a ideia da liberdade de imprensa, vamos dizer, enquanto um valor essencial da democracia. Mas como é que nós podemos falar em liberdade de imprensa ou liberdade de informação num país no qual 3 ou 4 grupos econômicos monopolizam o conjunto dos meios de população, de meios de comunicação que são apresentados para a sociedade? Que liberdade de expressão é essa? Que liberdade, que diversidade de fontes de informação? E realmente é uma situação complicada, né? Eu me recordo que um tempo atrás, eu conversando com um taxista amigo, né? E esse rapaz ele é ótimo porque ele é super bem informado, assim, né? Então ele apesar dessa profissão que não estimula esse tipo de perspectiva, ele se esforçava para acompanhar vários jornais, não sei mais o quê, né? E no período do impeachment da Dilma, que eu dizia para ele, não, eu sou a favor que todos tenham essa própria opinião. Eu, pessoalmente, penso que o impeachment da Dilma é uma medida política, né? Ele não, na verdade, não cometeu nenhum grande crime que justifique esse tipo de ação. A minha opinião, que eu estava dizendo para ele. Você sabe como ele me respondeu? Ele disse, professor, o senhor me desculpe, o senhor é professor, eu lhe respeito, mas veja bem, a Veja diz que ela é criminosa, isto é, diz que ela é criminosa. Jornal do Brasil, a 0 Hora, o Globo, o Estadão, o Jornal Nacional, a Bandeirantes, e o senhor vai me dizer que ela não cometeu crime algum? É isso, né, gente? É o monopólio, é a concentração dos meios de comunicação numa elite muito restrita, né? E o terceiro, talvez, o item que necessite menos explicação, é esse da questão do respeito aos resultados eleitorais, né? Depois do que houve em 2016, eu não acredito que qualquer candidato eleito não se sinta ameaçado se em algum momento ele perder a maioria no Congresso Nacional. Porque a porta foi aberta. Certo? O que vai se fazer com essa porta? Não se sabe, vamos dizer. Há uma promessa velada por parte de alguns políticos de que, não, isso aí foi só que o governo Dilma não vai se repetir. Enfim, nós já veremos. Né? Então, primeiro, ameaça às regras. O segundo, o desmonte das instituições participativas e de inclusão social. Né? Foram desmontadas as conferências nacionais de políticas públicas, se reduziu a participação da sociedade civil nos conselhos, foram desmontados ministérios e secretarias que atendiam fundamentalmente, que eram vinculados fundamentalmente a temas sociais ou temas de inclusão. Se reduziu a capacidade de controle social na política brasileira. Ponto 2, da desdemocratização. O próximo, redução de investimento em políticas sociais e de inclusão. Por que a redução desses investimentos é um tema relevante quando falamos em perda de características democráticas? Por um motivo muito simples. É porque quanto maior a pobreza, maior a desigualdade social, menor a capacidade, repito, menor a capacidade que as pessoas têm de participar politicamente. E é isso, não? Foi o que nós estamos assistindo na sociedade brasileira, vamos dizer, essa dificuldade dos setores mais pobres, dos setores de periferia, participarem da política do país. Não? Eu aproveitei, coloquei nós também, né, redução de verbas
na área de ciências e tecnologia, vamos dizer, a redução de verbas na área de educação. Por fim, o último aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês em termos do processo de desdemocratização é o aumento da violência política no país. Certo? Nós estamos completando hoje, se eu não me engano, 52, 53 dias do assassinato da Marielle e do Anderson, né? E ainda não temos o menor indício público de quem foram os assassinos. Né? Nós tivemos agora, recentemente, a questão dos tiros na caravana do Lula. Nós tivemos, alguns dias atrás, os tiros no acampamento do Lula Livre, né, em Curitiba também. Então, todos os fenômenos que demonstram problemas no desenvolvimento da democracia no nosso país. E esses são só os dados mais evidentes, certo? Porque se vocês pegarem os indicadores internacionais sobre violência política, vocês vão ver o Brasil é campeão no assassinato de defensores dos direitos humanos. O Brasil é campeão no assassinato de ambientalistas. O Brasil é campeão no assassinato de jornalistas. Isso só para citar alguns dos exemplos. Né? E não é possível pensar em uma democracia sólida com esse tipo de situação se consolidando no nosso país. Vamos dizer, é uma coisa impensável. Perfeito? Então, acho que essas são algumas características, do meu ponto de vista, mais do que suficientes para demonstrar esse desenvolvimento de um processo de desdemocratização no nosso país. Né? Por fim, duas últimas coisas que eu queria tocar com vocês. Vamos ver. Primeiro, um pouco especular sobre as consequências de todo esse processo. Perfeito? As consequências de uma presidenta ter perdido o mandato da forma como perdeu, as consequências desse crescimento de fatores desdemocratizantes no nosso país. Né? Em geral, quem está trabalhando com debates sobre as perspectivas da democracia brasileira poderia ser inserido numa dessas três perspectivas. Assim, né? A primeira eu chamei a hipótese do retrocesso. Ou seja, eu acredito que essa é a posição majoritária em termos da intelectualidade brasileira e, quiçá, de muitos políticos que representam partidos de esquerda no nosso país. Que é a ideia de que, diante dessas circunstâncias, há uma ameaça eminente, há uma ameaça mais do que perceptível de um retorno a um governo autoritário no nosso país, vamos dizer. Né? Vocês vão encontrar em vários jornais vinculados a movimentos sociais matérias que trabalham nessa perspectiva, né? Um retorno ao golpe de 1964. Então, essa ideia, essa hipótese do retrocesso, né? Quanto uma saída para esse processo político. A segunda hipótese, não, que eu chamei a da radicalização. Né? Que, enfim, considera que, a partir desses acontecimentos que eu destaquei para vocês, o país está vivendo uma nova onda de radicalização, tanto pelo lado da esquerda quanto pelo lado da direita. Certo? Um crescimento dos movimentos conservadores, né? Mas, ao mesmo tempo, uma forte reação da sociedade civil e dos movimentos sociais. Segunda hipótese. E a terceira hipótese de desfecho, ou consequência desse processo que eu discuti para vocês, é a hipótese da indiferença, né? Que eu chamo de hipótese gramsciana, ou seja, que é a hipótese da revolução passiva. Né? Por que a revolução passiva é indiferença? Porque ela parte da ideia de que, apesar de tudo que nós estamos vivendo, a democracia brasileira ela vai seguir enquanto uma forma de regime estável. Né?
Claro, mas não uma democracia com aquelas características que nós sonhamos, que nós consideramos uma democracia mais idealizada, com direitos sociais garantidos, com maior participação política, com mecanismos de controle social, etc, etc. Não é esse tipo de democracia que eu estou dizendo, vamos dizer, né? Mas uma democracia cada vez mais reduzida ao imaginário schumpeteriano, né? Que é aquela ideia de um regime político que tem como principal função, para não dizer a única, a escolha dos seus dirigentes pela via eleitoral, né? Enfim, eu acho que com esse quadro sobre a situação brasileira e essas perspectivas que eu coloquei para vocês, nós temos bastante coisa para discutir, porque eu quero ser o primeiro a reconhecer. Esse é um tema polêmico, certo? Vamos dizer, nenhuma dessas questões pode ser vista enquanto uma verdade absoluta. São processos que nós estamos vivendo e que são passíveis de discussão e questionamento, né? Seguindo essa dinâmica, né, que o nosso curso não é um curso para pregar pontos de vista, mas é um curso acadêmico para aprofundar discussões, para aprimorar conhecimentos, eu queria deixar para vocês algumas sugestões de leitura que eu acho que são úteis para compreender esse processo que nós estamos vivendo, né? Basicamente, 3 sugestões eu vou colocar para vocês. O primeiro é esse, é o Charles Tilly, né, que é possivelmente o livro que ele mais avança no debate sobre a desdemocratização, assim, né? Minha segunda sugestão é esse livro que é extremamente interessante, né? O Ódio à Democracia, né? Que é uma obra no qual o autor tenta chamar a atenção sobre o crescimento dos descontentes em relação ao modelo democrático, né? Descontentes que pegam um espectro amplo da ideologia política que hoje nós encontramos no cotidiano das lutas sociais, das instituições públicas, etc, etc. Pegando desde setores radicais de esquerda até neoconservadores, né? E, por fim, uma última sugestão de leitura que eu teria para vocês é esse livro do Aníbal Pérez Linhan, que é a única obra que eu conheço que trabalha a análise dos diferentes experiências de impeachment na América Latina. Ele vai até, se não me engano, 2008 ou 2010, mas é uma leitura, do meu ponto de vista, fundamental para entender o que nós estamos vivendo no Brasil hoje, para entender o processo de 2016, certo? Então, acho que de uma maneira geral, acho que eram esses elementos que eu queria colocar para vocês. E da minha parte, eu espero que, a partir dessas questões, desses argumentos, nós podemos ampliar as nossas reflexões, o nosso debate crítico sobre o atual momento da sociedade brasileira. Então, da minha parte, seria isso para iniciar o debate. Obrigado.